Pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é César Pirini, espiritualista, e hoje nós vamos falar um pouquinho aqui nesse encontro que a gente está fazendo às quintas-feiras, que é o vídeo de dúvidas frequentes. E nessa quinta-feira nós vamos falar sobre viagem astral, saída do corpo ou projeção do corpo astral. Você sabe o que isso significa? Então fica aqui que nós vamos conversar bastante a respeito disso. Mas antes eu preciso que você ajude a fortalecer essa rede de pessoas em busca de conexão espiritual, de entendimento, de conhecimento. E como que a gente faz isso? Você clica nesse sininho para receber as notificações quando eles foram postadas. Se você ainda não tiver inscrito no canal, você se inscreve e aproveita também para curtir e compartilhar com pessoas que possam precisar receber esse conhecimento. Pode ser? Uma coisa bastante importante também é que você, depois de assistir esse vídeo, entre no site povocolorido.com.br para conhecer o trabalho que a gente está fazendo. Esse site a gente tem a pretensão que futuramente se torne um portal de espiritualidade, autoconhecimento e propósito de vida. Lá nós preparamos um teste gratuito da sua lição de vida. É um teste de numerologia pitagórica que você pode fazer uma reflexão acerca do que é que você veio aprender aqui nessa existência. Se você gostar, você pode fazer o seu teste completo e aí você ajuda a gente a manter o site no ar. Então vamos começar a falar sobre viagem astral. Eu gosto muito desse assunto porque foi a minha primeira manifestação mediúnica. Foram esses processos de projeção do corpo astral, as famosas saídas do corpo, como muita gente conhece também como viagem astral. Mas afinal de contas, o que é esse negócio de viagem astral? A gente ouve falar muitas coisas, eu recebo muitos comentários, porque eu fiz algumas lives falando desse assunto, falando das minhas experiências desde a infância, e existe muito mito acerca disso, existem muitas dúvidas e muitas pessoas com vontade de aprender mais e terem essa experiência. Então eu reuni algumas perguntas frequentes e é sobre elas que a gente vai começar a conversar. E a primeira pergunta então é: o que é viagem astral? Bom, vamos entender viagem astral, um termo genérico para todos esses nomes que eu já falei antes. Projeção do corpo, viagem fora do corpo, saídas do corpo, existem muitos nomes para as mesmas coisas. Mas no fundo, independente da nomenclatura, quando a gente diz saída do corpo, viagem astral, a gente está falando de uma experiência que geralmente acontece durante o sono, em que a pessoa percebe que está fora do corpo físico. Ela pode perceber ao lado da cama dela, em pé, olhando o próprio corpo físico deitado, como geralmente acontece comigo, como ela pode perceber que está fora do corpo em um outro ambiente, ou seja, se tornar lúcido ou lúcida dentro de um processo onírico, de um processo de sonho, de um sonho lúcido, e aí ter outras experiências conscientes de que ela não está acordada, de que ela não está no corpo físico e que ela também não está sonhando. E existe uma diferença entre o sonho e a viagem astral. Os sonhos, geralmente, eles são uma elaboração da nossa psique, um processo em que o nosso eu superior, o nosso self, o nosso eu divino, ele vai mandando informações para que sejam processadas, para que a gente aceite a realidade que a gente vive, para que a gente possa se antecipar para alguma experiência que a gente está um pouco ansioso, como também pode ser um processo de mensagens, de comunicação do nosso eu superior conosco, através de símbolos. Então os sonhos, eles são geralmente muito malucos, eles não têm meio começo, fim, eles são tudo misturado, uma hora você está falando com uma pessoa, de repente aquela pessoa já é outra, porque é tudo um conteúdo simbólico, ele não tem uma linearidade no acontecimento. Já a projeção do corpo astral, você se percebe em uma outra realidade, uma realidade como a realidade física, mas
as coisas elas têm uma continuidade, é diferente dessa coisa aleatória do sonho, né? Você geralmente está fazendo alguma coisa, está conhecendo algum lugar e você pode observar em detalhes tudo o que está acontecendo. Quando você também, às vezes, pode se ver, né? Ver o próprio corpo, como eu já disse, deitado na sua cama. Às vezes você pode até sentir as suas costas, seu corpo físico sobre o colchão, mas sentir também que você está em pé. E isso acontece porque nós temos vários corpos. Nós temos corpos inferiores e corpos superiores. A gente tem uma infinidade de corpos e cada escola iniciática ou cada grupo espiritual, eles dão nomes diferentes para as mesmas coisas. Então a gente sempre vai enfrentar essa dificuldade de entender do que se trata, porque cada segmento fala uma coisa, dá um nome para aquilo. Mas nós temos basicamente o nosso corpo físico, nós temos o nosso corpo astral, que é esse corpo que não é físico, que está operando numa realidade intermediária entre o plano espiritual. E nós temos também o nosso corpo espiritual, nós temos o nosso corpo mental e outros corpos mais sutis que a gente não precisa comentar agora. E para a gente entender o que é essa tal de viagem astral, a gente precisa fazer uma outra pergunta, que é a seguinte: o que é o plano astral? O que é o plano astral? Esse plano em que a gente tem essa experiência fora do corpo. Veja, a gente tem então o plano físico, que é esse plano da terceira dimensão. Esse que a gente está vivendo agora. Você está aí na sua casa assistindo esse vídeo e eu estou aqui gravando o vídeo para você. Então ele é físico. A matéria dele a gente pode sentir através dos nossos sentidos e ele é tridimensional porque ele está orientado em 3 dimensões. A dimensão da largura, da altura e da profundidade. Tudo que existe, existe em 3 dimensões. Se eu pegar esse copo aqui que está diante de mim, esse copo ele tem altura, ele também tem largura e ele tem profundidade. Tudo que existe aqui no plano físico é tridimensional. Depois que a gente sai da terceira dimensão, a gente entra na 4ª dimensão. E essa 4ª dimensão, a gente pode chamar ela de dimensão astral, em que ela não é física, embora ela tenha uma matéria diferente dessa que é composta aqui. Porque quando a gente tem uma experiência onírica, quando a gente tem uma experiência fora, né, uma experiência de projeção astral, a gente percebe que existe um cenário, que as outras pessoas têm corpos também, que nós também temos corpos, embora não seja esse corpo de carne, dessa matéria, dessa constituição que a gente conhece aqui, mas também é um mundo de formas, com uma diferença. A 4ª dimensão, ou a dimensão astral, ela tem uma relação diferente do tempo como a gente conhece aqui. Nossa realidade está orientada entre passado, presente e futuro. E a gente tem essa percepção linear do tempo. Na 4ª dimensão, a gente também tem uma dimensão linear do tempo, mas ela não segue a mesma sincronicidade que o tempo aqui no plano físico. O tempo lá acontece de maneira completamente diferente. Muitas vezes, a gente pode ter uma experiência fora do corpo que dura várias horas ou até vários dias. E quando a gente volta para o corpo físico, passaram apenas algumas horas. Muitas pessoas chamam a 4ª dimensão, ou essa dimensão astral, também de região umbralina, ou umbral. Você já ouviu falar de umbral? Dentro do espiritismo, da codificação kardeciana, a gente tem esse termo umbral, e umbral significa passagem, um local de passagem. Passagem de quê? A passagem entre o plano físico, a dimensão física da terceira dimensão, e um plano mais sutil, mais próximo do espiritual, já que seria a 5ª dimensão. Então, na 4ª dimensão, que é a dimensão astral ou umbral, nós temos essa região que acontece muita coisa boa, mas também muita coisa negativa.
Isso porque essa dimensão ela está orientada em duas partes. A gente tem um astral inferior ou umbral denso, que significa a mesma coisa, e a gente tem o astral superior ou o umbral sutil. E nesse umbral sutil, nós temos colônias espirituais, lugares onde as pessoas que terminaram a sua experiência na Terra, elas vão para lá por um momento transitório até elas se prepararem novamente para ingressar de volta na terceira dimensão, aqui no planeta Terra. Então nós temos colônias, como a colônia Nosso Lar, que a gente vê no filme, que o Chico Xavier trouxe esse conhecimento, e muitas outras colônias espalhadas por todo o planeta, no astral, ao redor de todo o planeta. No astral sutil, nós temos também alguns reinos elementais, ou reinos dévicos, que simbolizam, significam a mesma coisa. Elemental são as forças ligadas à natureza, e dévicos também são as forças ligadas à natureza. Outras formas de vida que são, às vezes, responsáveis pela manutenção de formas de vidas de outros reinos aqui na terceira dimensão. Vamos pensar o seguinte, a gente tem o reino mineral, por exemplo, não temos? Que é o primeiro reino manifesto aqui no planeta Terra. Então, no astral sutil, nós temos comunidades ou colônias ou reinos dévicos ou elementais ligados ao elemento mineral. E temos formas de vidas que a gente desconhece aqui, mas que vivem nessas regiões, nesses reinos, fazendo com que toda a existência do mineral na terceira dimensão se manifeste. Então nós temos seres minerais, nós temos seres aquáticos, que em algumas escolas iniciáticas chamam esses seres de ondinas, quando são seres ligados à água, por exemplo, a água salgada. Nós temos os seres chamados iaras, são nomes simbólicos que a nossa percepção aqui da terceira dimensão, algumas pessoas que conseguem ver, captar a existência desses seres, deram esses nomes para eles. Esses não são os nomes deles, são os nomes que nós demos para eles. Então, nós temos na água doce as iaras, os elementais da água. Nós temos os elementais da terra, os elementais telúricos, que tem a ver com a terra. E que muitas culturas chamam eles de gnomos, duendes, fadinhas. Vocês já ouviram falar? Então, não é que esses seres tenham esse nome, mas é que são formas de vida, como eu já disse, que auxiliam, que trabalham pela manutenção das formas de vida aqui na terceira dimensão de outros elementos. Da mesma forma, nós temos os seres, os devas, né? O reino dévico, daqueles elementais que regem a vida dos animais, a consciência dos animais, que muitas vezes são consciências coletivas. Se a gente pegar um cardume de peixes, por exemplo, existe uma força, uma consciência que trabalha em todo aquele cardume e ele faz o mesmo movimento e passa alguém, ele abre, depois volta. Vocês já viram um cardume de peixes? Vocês já viram os pássaros voando no céu? Aquele monte de pássaro voando, todos indo na mesma direção, formando um triângulo, uma coisa bonita de ver. Ou existe uma consciência que diz: essa época do ano, todos os pássaros têm que migrar de um lugar para o outro para acasalar ou para se alimentar, porque o inverno está chegando, a primavera ali já floresceu. Então, todo o bando de pássaros faz esse trânsito. E quem rege essa experiência é uma consciência dévica, é o reino dévico animal. Então, no astral superior, na quarta dimensão, nós temos essas consciências que regem outros locais. Porém, nós temos também o astral inferior, ou umbral denso, que são locais em que vivem formas, pensamentos negativas, pessoas que estão expiando as suas culpas. Não é um local de punição, são locais que criam formas mentais que envolvem as pessoas, as almas, os espíritos, dentro de uma realidade criada pela sua própria mente e tem a ver com as programações de culpa que essa pessoa desenvolveu
ou adotou para si, ou aprendeu ao longo da vida. Não são apenas pessoas que estão pagando por alguma coisa que elas cometeram. E elas não estão ali necessariamente porque elas estão pagando, porque existe um Deus, uma força que está fazendo ela pagar, mas porque nós todos sabemos internamente, nós temos um senso de justiça do que é certo e do que é errado, do que é bom e do que é mal. E quando nós desencarnamos, saímos dessa experiência na terceira dimensão, ao ingressar na quarta dimensão, esse senso de justiça interno, ele mesmo leva a gente para uma condição que cria uma realidade, um conjunto, uma egrégora, né, que é o conjunto de formas, pensamentos, que aprisiona a gente numa região em que a gente precisa expurgar todas as coisas negativas que a gente carrega. E veja, coisas negativas que nós carregamos nem sempre são coisas negativas de verdade, mas são coisas que a gente aprendeu que eram erradas e que nós mesmos, muitas vezes, nos punimos e nos culpamos. Então, essa região do astral inferior ou do umbral denso é uma região em que os espíritos estão ali sofrendo, vivem espíritos sofredores. Os espíritos, eles podem se agrupar também em colônias e montar inclusive sociedades entre eles. Ali também habitam os seres que têm uma ligação muito profunda com os aspectos da negatividade, do mal, pessoas que estão muito feridas internamente ou que têm valores muito distorcidos e com essa questão de poder muito exacerbada, de controle e manipulação, se estruturam em ordens sociais. Então existem também regentes, dirigentes dos planos astrais sombrios, negativos. Muitas pessoas chamam esses seres de magos negros. Eu não gosto dessa palavra, porque remete tudo que é negro, né? A gente tem uma coisa que foi colocada, tudo que é bom é branco e é claro, tudo que é ruim é negro. Então eu não gosto dessa palavra, mas eu vou falar aqui porque ele é um termo usado, palavra mago negro, né? Que são mestres da sombra, mestres do sofrimento, da manipulação, do poder, do ódio, da disputa e do controle entre as pessoas. Esses seres também habitam essa região do astral inferior, né, ou umbral denso, e de lá eles podem maquinar desenvolvimentos, inclusive tecnológicos, como implantes de chips, que colocam nas pessoas para drenar a energia delas, arquitetar planos para desvirtuar o desenvolvimento planetário, grupos de obsessão espiritual que atacam outras pessoas. Então é bastante importante a gente saber que a quarta dimensão ela é muito ampla. Como o próprio planeta Terra, aqui a gente tem na terceira dimensão lugares ótimos, maravilhosos, pessoas boas que se juntam para fazer coisas legais, para ensinar outras pessoas, para promover ações sociais, para celebrar, para rezar, para cantar. A gente não faz isso? Então, mas aqui também tem pessoas que se juntam para fazer o mal, para extorquir outras pessoas, para enganar outras pessoas, para enriquecer ilicitamente. Pessoas que formam quadrilha para promover corrupção. Não acontece isso? Então, aqui e lá acontece do mesmo jeito. Então, existem regiões em que os grupos se juntam e se formam por afinidade, ou seja, por aquilo que elas vibram, que elas sentem, que elas pensam, que elas gostam, os interesses em comum. Do mesmo jeito que acontece aqui, acontece lá. E é importante que a gente saiba disso para que a gente tenha uma noção do que o local em que a gente transita fora do corpo é esse espaço. E a gente está tão livre e vulnerável, né, propenso a ter experiências boas, como também a experiências ruins. E o que vai determinar se a sua experiência é boa ou ruim é a vibração em que você se encontra antes do seu processo de saída do corpo. Só que quando a gente encarna, a gente não lembra, né? Existe um apagamento aí cognitivo de tudo que a gente conhece, focado nessa experiência aqui, do que a gente tem que passar agora. Como faz parte do meu trabalho transmitir esse tipo de conhecimento, essa foi a orientação que eu recebi dos meus mentores espirituais,
Então eu precisava conhecer alguns desses lugares. Então eu estive em alguns lugares do plano astral, tanto nessas regiões mais densas, como também nessas regiões mais sutis, em colônias espirituais, em colônias elementais, em reinos dévicos, para conhecer um pouco de cada um desses lugares e trazer um pouco desse conhecimento. Às vezes, a gente também tem a experiência de ser exposto a uma situação perigosa para a gente perceber que algo da nossa vida, do nosso dia a dia, está causando um desequilíbrio e que esse desequilíbrio está conectando a gente com formas, pensamentos negativas. Então a gente tem a experiência de se projetar no astral e perceber o que está acontecendo do outro lado. Eu já relatei em uma live que eu fiz sobre viagem astral, que uma vez eu estava dentro de um relacionamento, nessa mesma casa que eu moro, mas há uns 10 anos, né? E eu estava tendo problemas nesse relacionamento de ciúme, de conflitos de comunicação. Tava difícil, embora era um relacionamento saudável, amoroso e legal, mas a gente estava num momento de atrito, né? E eu tive uma experiência de sair do meu corpo, fiz uma meditação antes de dormir, tive essa experiência desse som circular, meu corpo levantando, muitas luzes rodando em volta de mim, meu corpo se projetou e foi levado para a parte de baixo da minha casa, né, que era um sobrado antigamente. Então eu desci as escadas que levavam ao meu quarto, fui até em direção à sala e quando eu cheguei na sala, tinha ali um ser, tinha um espírito ali dentro da sala e de uma relação, de uma conexão, algum tipo de relação de vidas passadas, que ficou alguma pendência entre a gente, e esse ser, ele estava drenando a minha energia vital, ele estava se conectando comigo na minha energia sexual, estava causando problemas dentro do meu relacionamento, então um tipo de obsessão, e eu tive a oportunidade nessa projeção, sendo conduzido por um dos meus mentores para ver, reconhecer o que estava acontecendo ali. Logo em seguida eu fui puxado de volta para o meu corpo e acordei. A partir disso eu já sabia que existia uma forma ali, uma força ali, um espírito ali, e eu precisava fazer algum procedimento de limpeza do ambiente, orações, encaminhamento, doutrinação, pedir perdão se eu causei algo errado, ou fiz algo errado, ou causei algum mal para aquele ser, ou para que ele aceitasse que nós não estávamos mais juntos, que eu precisava seguir a minha vida. Entende? Então, às vezes a gente tem experiências de sair do corpo para ver o que está acontecendo do outro lado, porque com esses olhos a gente não consegue ver. Então, a experiência de projeção do corpo astral, ela serve também para a gente reconhecer como está o nosso campo astral. E muitas vezes nós também somos convocados pelo nosso grupo de alma, pelos nossos mentores, para trabalhar em alguma missão. Que tipo de missão? Qualquer missão. O planeta ele vive em guerra, né? Desmatamento, a queimada das florestas, socorro a pessoas que estão doentes. Então é muito possível e muito provável que algumas pessoas tenham experiências, isso é comum, de sair em missão para ajudar alguém, um grupo socorrista, para doar energia para os espíritos que estão ali, recolhendo aqueles outros seres que estão nessa região de sofrimento, levando eles para o sutil, para esse astral sutil. E entre o astral sutil e o astral inferior, é necessário, às vezes, a ajuda da energia dos seres humanos que estão encarnados, que têm matéria densa, tem ectoplasma, que podem doar energia e facilitar o processo dos trabalhadores mais sutis, mais luminosos, para que eles possam acessar, acolher, amparar e levar essas pessoas que precisam de ajuda, que precisam de socorro. Então é muito comum que isso também aconteça. A próxima pergunta que eu recebo com frequência é a seguinte: qual a diferença entre paralisia do sono e catalepsia projetiva? A diferença desses dois termos é da onde eles vieram. Quando a gente ouve falar em paralisia do sono,
Quem geralmente fala isso são médicos, pessoas da área da saúde, psiquiatras, pessoas que estudam o sono, estudam o comportamento humano e sabem que existe um momento entre a vigília, que é o momento em que a gente está acordado, e o sono, que é um momento em que o corpo fica paralisado. Você não consegue se mexer, você não consegue levantar, você fica com muito medo, ocorre uma descarga de adrenalina muito grande e isso paralisa o seu corpo. Depois dessa experiência de paralisia, geralmente a gente se projeta e tem uma experiência fora do corpo, uma experiência do nosso corpo astral. Mas esses estudiosos, esses cientistas, esses médicos, eles falam que isso é só uma questão mental, que é uma experiência onírica, de sonho, e que faz a pessoa acreditar que ela está tendo uma experiência fora do corpo. Okay? Então, quando fala paralisia do sono, é um termo usado por cientistas, por pesquisadores e por médicos. Já a nomenclatura catalepsia projetiva, catalepsia é quando você está paralisado, é um sinônimo da palavra paralisia. Então, catalepsia é quando você não consegue se mexer, você está em estado cataléptico. Projetiva é quando você se projeta. Então, os projetores, ou seja, os estudantes de espiritualidade, eles usam esse termo de catalepsia projetiva, porque a gente sabe que quando ocorre essa paralisia, se você ficar em paz, em estado de calma, você vai se projetar e ter uma experiência fora do corpo. Então, a diferença entre catalepsia projetiva e paralisia do sono é que quem sabe, conhece e tem a experiência da projeção do corpo astral chama isso de catalepsia projetiva. E as pessoas que só estudam esse fenômeno através de relatos de outras que já tiveram, chama isso de paralisia do sono. Então veja, uma vez eu conversei, com um psiquiatra, um médico, e eu contei para ele que eu tinha catalepsia projetiva, que depois da catalepsia eu tinha a sensação de sair do meu corpo, e ele disse, não, isso aí não tem nada de catalepsia projetiva, isso aí se chama paralisia do sono. Eu falei, é? Como que é isso? Aí ele explicou, não, porque a gente entra num estado e aí solta um monte de adrenalina, o corpo fica paralisado, a pessoa sente um medo e tal. Eu falei, você já teve essa experiência? Ele falou, não, nunca tive essa experiência, mas eu sei tudo sobre ela. Eu falei, bom, então provavelmente ele não sabe nada, né? Ele está se baseando em relatos de outras pessoas, categorizaram isso aí, deram um nome, criaram um nome para isso, mas ele nunca teve a experiência de passar por uma catalepsia projetiva, nunca teve uma experiência de sair do próprio corpo. Então eu acredito que a gente deve considerar e usar o termo correto, que é catalepsia projetiva, até que a ciência esteja disposta a estudar a partir de novos parâmetros que não são científicos que a gente tem hoje. A quinta pergunta referente a esse assunto é a seguinte: todas as pessoas podem sair do corpo? Todas as pessoas podem sim sair do corpo. E na verdade, todas as pessoas saem do corpo. Acontece que na maioria das vezes, essas pessoas elas não estão lúcidas, elas não lembram, elas não conseguem rememorar. O que é rememorar? Quando a gente sai do corpo, a gente tem várias experiências diferentes e em situações que inclusive a gente desconhece aqui na lógica ou na física da terceira dimensão. Quando a gente volta para o nosso corpo, muitas pessoas que lembram, que saíram, fazem um processo de rememoração. Esse processo de rememoração, ele não é literal. Vou dar um exemplo. Eu me projetei, encontrei com uma pessoa que eu conheço de outra vida, que eu conheço fora do corpo físico. Só que essa pessoa, ela não vive aqui na terceira dimensão. Então, quando eu volto para o meu corpo, a minha psique, o meu aparelho cognitivo, meu complexo cognitivo, ele vai pegar uma informação daqui, semelhante à informação que eu vivi lá. Então, se do lado de lá eu tenho alguém como um grande amigo, e a minha psique, ela vai associar o amigo que eu tenho lá com o amigo que eu tenho aqui.
E aí ele vai pegar esse amigo, vai rememorar como se fosse o meu melhor amigo aqui da terceira dimensão. E quando eu acordar, eu vou ter a percepção de que eu tive uma experiência fora do corpo com esse meu amigo que eu conheço aqui, mas não necessariamente foi ele. Outras pessoas não conseguem rememorar. Por quê? Porque dentro da cognição dela, ou seja, daquilo que ela aprendeu, daquilo que ela conhece, não está ali fundamentado a crença de que existe vida fora do corpo. Então, como isso não está construído dentro dela, não tem como ela rememorar uma experiência fora do corpo. Por isso é importante, quem quer se projetar, estudar, saber como isso acontece, saber que existe, saber como são as coisas do lado de lá, abrir um pouquinho a mente, aceitar as experiências fora do corpo, aceitar as reencarnações, as múltiplas dimensões, para que a gente possa rememorar. Senão a sua própria cognição não vai permitir que você faça a rememoração. Agora, se você quer lembrar, fazer esse processo de rememoração, eu aconselho que antes de você dormir, faça uma meditação, entra num estado legal, peça para os seus mentores, para o seu eu superior, permitir que você se lembre depois, se você tiver uma experiência fora do corpo, para que você lembre. Peça isso. Imagina seus neurônios se conectando, formando sinapses neurais, que é assim que acontece o nosso conhecimento. Visualiza isso acontecendo, falando assim, eu permito e eu aceito que haja uma sinapse que me permita lembrar das experiências que acontecem fora do corpo físico. E eu quero, mas é muito importante a gente sempre fazer uma oração, uma meditação, porque eu vou falar já já o que acontece quando a gente não faz esse processo de meditar ou de se conectar com energias positivas. Que tem a ver com a nossa última pergunta, que é a seguinte: é possível sofrer um ataque espiritual durante a projeção? É possível sofrer um ataque espiritual, sim, durante a projeção. Isso é algo muito sério. Muitas vezes a gente não está preparado, né? A gente começa a ter o contato com a espiritualidade, com a mediunidade, com a saída do corpo, assim, de repente. A gente geralmente vai buscar conhecimento, estudo, desenvolvimento mediúnico porque alguma coisa errada está acontecendo. E geralmente essas são coisas difíceis e ruins, né? Ninguém começa a sua busca pela espiritualidade tendo contato com seres de luz ascensionados. Isso é muito raro, né? Geralmente acontece assim, a gente percebe que tem algo estranho, tá sentindo coisas que parecem que não são nossas, depressão, ouve vozes falando que vão atacar a gente, que quer destruir a nossa vida. Isso é muito comum. A gente começa a perceber pensamentos suicidas e aí a gente, por orientação de alguém, algum amigo que conhece, a gente busca então um conhecimento espiritual e acaba trabalhando a nossa espiritualidade, as nossas emoções, os nossos registros, escolhendo coisas boas para se conectar aqui, né, do lado de fora, para cultivar coisas boas do lado de dentro, que é onde estão as nossas portinhas de acesso à espiritualidade. Então é muito comum que às vezes a gente tem experiências fora do corpo que são negativas. E é possível sim, isso acontece com muita frequência. Na minha infância, eu sofri muitos ataques espirituais. Até os meus 9 anos de idade, todos os dias eu recebia uma presença que não era convidada, né, mas que sempre estava lá do lado da minha cama, aparecia um cara, né, e esse cara falava que ia acabar com a minha vida, que eu não prestava, que eu era uma pessoa ruim, me xingava de tudo, não vou nem dizer o que ele falava aqui, né, mas que ele ia fazer de tudo para acabar com a minha vida. Então, eu percebia que eu estava fora do meu corpo, assim, de criança, na infância, e esse cara sempre vinha me atacar. Eu ficava com muito medo, eu paralisava muito tempo, até que eu conseguia gritar, depois de muito esforço, a adrenalina baixar. Eu gritava, meus pais me pegavam, me levavam para a cama deles e eu dormia entre eles fazendo oração. Eles faziam oração e aí eu me acalmava, a coisa passava. Então isso aconteceu muito na minha infância.
Depois, né, no final da adolescência, no começo da juventude, isso voltou com muita frequência. Foi quando eu decidi que eu iria voluntariamente iniciar aí o meu estudo acerca da espiritualidade, o desenvolvimento mediúnico. E eu passei por boas enrascadas. Teve situações de eu ter me projetado involuntariamente, né, e não perceber, não estava lúcido. Eu fiz a rememoração depois, eu fiquei lúcido no meio do processo. Então eu estava inconsciente, como acontece com muita gente, a pessoa fica perambulando aí, perdida, né? É muito comum, quando a gente sai do corpo, a gente passa, pessoas estão bebendo pelos cantos da rua, estão em festas, estão fazendo orgias, que as pessoas estão inconscientes, mas elas estão vivenciando no plano astral as coisas que elas têm vontade e reprimem aqui. Então é muito comum a gente se perceber perambulando e ficar lúcido no meio desses processos, né? Se tornar lúcido durante a projeção. E eu lembro que numa dessas projeções, isso aconteceu 2 vezes, de eu ter sido aprisionado, eu fui enganado, eu fui até um local e eu fiquei aprisionado. Teve um que eu fiquei 7 dias aprisionado. Eu senti, vivi, experienciei cada minuto de 7 dias num lugar em que eu estava acorrentado. E aí eu rezava, pedia pelo amor de Deus, tal. Ao passo que nesse 7º dia eu consegui uma intervenção espiritual dos meus mentores que me mostraram por que eu estava lá. O que eu estava sentindo, o que eu estava vibrando, o que eu estava pensando, que abriu a porta para que alguns seres negativos me acessassem e me aprisionassem. Então eu consegui voltar, envolto pela energia dos meus mentores espirituais, voltar para o meu corpo. Quando eu acordei, eu abri o olho, tomei aquele susto, sentei na cama, tinha uma névoa preta no meu quarto. E essa névoa foi embora, passou por baixo da fresta da porta e foi embora. Eu acordei em pânico. Quando eu olhei no relógio, tinham passado 3 horas. Eu vivi 7 dias nesse plano do astral inferior, mas aqui no plano físico tinha se passado apenas 3 horas. E aí, pela oportunidade que eu tive de ter sido mostrado aonde eu estava vibrando negativo, eu consegui corrigir algumas coisas que me levavam a entrar em sintonia com esses seres do astral inferior. Então é muito, muito, muito importante para que a gente queira ingressar ou aprimorar ou se cuidar, né, nessa habilidade de projeção do corpo astral, que a gente olhe para as nossas emoções, que a gente olhe para os rancores que a gente carrega, para as mágoas que a gente carrega e também para o sentimento de culpa, de alguma coisa que a gente se arrependeu e acha que é culpado, porque são esses sentimentos negativos, programações religiosas, de pecado original, coisas que a gente traz da nossa ancestralidade, da nossa família, que levam a gente a entrar em sintonia com energias negativas. E por isso é muito importante a gente fazer o nosso processo de autoconhecimento. E só através do autoconhecimento que a gente consegue fazer a tal da reforma íntima que é tão falado por aí, mas que ninguém explica como é que faz. A gente tem que acessar os registros, as coisas que a gente carrega no nosso inconsciente e que todo mundo tem. Não adianta falar que não tem. Quando a gente fala que não tem, ou alguém fala, não, eu não tenho problema nenhum, não tenho complexo nenhum, é porque essa pessoa ela não se conhece, justamente porque esses complexos estão estruturados no nosso inconsciente. E dói mexer, dói emergir, trazer para fora para a gente trabalhar, ressignificar, curar essas feridas, né, que estão estruturadas aí no nosso inconsciente. Mas é a única saída que a gente tem para desenvolver nossas habilidades, as nossas capacidades, para a gente ser feliz, se permitir ser feliz. Então, é muito importante. E aí a gente vai fazendo aos pouquinhos a nossa reforma íntima, sem culpa, inclusive olhando para as coisas que a gente se sente culpado e se perdoando. Reforma íntima não é a gente achar que a gente é pecador, eu vou melhorar porque eu fiz muita coisa errada. Não, a gente se acolher com amorosidade também, ficar em paz com quem a gente é, para que a gente possa ter lindas experiências. Pode ser que você abra um pouco mais essa sua percepção do plano astral, da conexão com os espíritos, e que você encontre nisso um propósito para a sua vida.
de ajudar outras pessoas, de amparar outras pessoas, porque mediunidade não tem nada a ver com evolução espiritual, né, moral. Tem gente que tem mediunidade e dá mau uso, né? Tem gente que tem um pouquinho de mediunidade e já se acha melhor que os outros. Mas são habilidades que estão aí no nosso DNA, no nosso código genético, se abrindo. Coisas que estão adormecidas e que faz parte do desenvolvimento da raça humana. Abrir, né, essas percepções extrasensoriais para que a gente saiba o que a gente está fazendo aqui e encontre uma maneira de ajudar outras pessoas. Você gostou desse assunto? Eu acho muito legal, adoro falar sobre esses temas, então eu peço para que você deixe aqui suas perguntas para que eu possa formular os próximos vídeos das quintas-feiras de dúvidas frequentes. Espero vocês na próxima. Lembro mais uma vez da importância de você se inscrever nesse canal, curtir o vídeo, compartilhar com seus grupos, seus colegas aí que estudam espiritualidade. Ative o sininho para que todas as vezes que eu postar algum material aqui você possa receber. E se você quiser nos ajudar a manter esse canal aqui do YouTube, a manter a nossa página do Povo Colorido que acabou de nascer, entra lá, faz o seu teste completo de numerologia, porque a gente tem muitos planos legais para disseminação de uma consciência amorosa, inclusiva e conhecimentos acerca da espiritualidade. Assim a gente se ajuda. Ok? Um beijo grande, até a próxima e tchau, tchau!